os discípulos de Jesus, nós hoje, também, discípulos de Jesus, devemos aprender como tratar as pessoas. Nas comunidades cristãs, nós devemos recordar como era Jesus com essas pessoas, tantas que ele encontrava no caminho, perdidas no anonimato. Pessoas às quais ninguém se importava, ninguém se preocupava. E o texto que nós lemos diz no versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, sentiu compaixão delas, pois eram como ovelhas sem pastor, e pôs-se a ensinar muitas coisas a elas. Os apóstolos estão cansados, e Jesus, que nos versículos anteriores tinha sido informado da decapitação de João, na sua tristeza, decide se distanciar da pregação que o envolvia, que o fatigava, que o cansava. Então ele vira para os 12, para os seus discípulos e diz: olha, venham à parte, só vocês, para um lugar deserto e descansem um pouco. O texto bíblico diz que eles não tinham tempo nem para comer. Sim, porque também para Jesus, assim como para cada um de nós, às vezes é preciso ter coragem, ter força para se distanciar daquilo que se faz. Também para cada um de nós é preciso, em muitos momentos, sair da agitação das multidões, do barulho das multidões, daquele turbilhão de ocupações que correm o risco de nos sobrecarregar. Trabalhar, envolver-se seriamente com as pessoas é necessário, sim, e é humano. Mas também é humana a dimensão da solidão, do silêncio, da quietude, do retirar-se em alguns momentos da existência. Se nós sentíssemos no coração esse chamado, como proclamavam os padres no deserto, que diziam: foge, faz silêncio, busca quietude, certamente estaríamos mais dispostos a encontrar um lugar deserto, a encontrar um espaço solitário para pensar, para meditar, para escutar o silêncio, para escutar o nosso coração, para escutar a voz do divino que tenta falar conosco no mais profundo do nosso ser. Vocês já pararam para perceber que a gente está sempre atrasado por alguma coisa? A gente está sempre preocupado com algo do dia do amanhã, que na maioria das vezes nem chega a se concretizar. E a gente é tão tomado com as preocupações e com as demandas do amanhã, que a gente acaba não vivendo hoje. Quem nós somos hoje, não apenas o que nós queremos ser amanhã, mas quem nós somos hoje, o que nós pensamos hoje, quais são nossas demandas de hoje. Sem cumprir essa exigência, podemos cair na superficialidade, nos dispersar e acabar vivendo sem saber nem para onde a gente está indo. Mas essa tentativa de fugir da multidão e encontrar a solidão e repouso fracassa. Porque essa multidão aqui do texto, que há dias segue Jesus, prevê o movimento deles no barco e, segundo o texto bíblico, vão a pé pela margem e o alcançam do outro lado. Ô praga! E quando Jesus chegam lá, já estão todos esperando. Jesus, então, não se irrita, como talvez eu me irritaria, mas Jesus, é isso mesmo, ele lê a fome daquela gente, fome da qual talvez nem eles estejam plenamente conscientes. Eles querem que Jesus os ensine, é essa a fome deles, isto é, que Jesus fale com eles. Jesus olha e Jesus vê. Jesus olha a realidade para além da superfície evidente do abandono em que vive o povo, até chegar a outra dimensão mais profunda, onde Jesus descobre o rosto de um pai compadecido, que sofre o abandono dos seus filhos e das suas filhas, que sofre a dor dos seus filhos e das suas filhas. Jesus não desvia o olhar diante da dura realidade do seu povo, coisa que nós
tantas vezes optamos por fazer. Não é o ditado popular: o que os olhos não veem, o coração não sente? E quantas vezes nós desviamos o olhar para não ver, para não sentir no coração? Jesus não faz isso. Jesus, nesse primeiro olhar, ele vê a multidão dispersa frente à ausência de verdadeiros pastores que cuidassem das ovelhas. Ao contrário, ele olha para essa multidão e vê apenas as mordidas mal cicatrizadas dos lobos que se passavam por pastores. Desse primeiro olhar, nasce no coração de Jesus a compaixão, a misericórdia. O seu coração aqui está sensível e deixa-se afetar pela miséria e pelo abandono do povo. Desde esse olhar, Jesus descobre a necessidade mais profunda daquelas pessoas. Eles andam como ovelhas sem pastor. Talvez o ensino que eles recebem dos letrados da lei não lhes oferece o alimento que necessitam. Talvez eles vivem sem que ninguém realmente cuide deles. Não tem um pastor que as guie, não tem um pastor que as defenda. Como igreja, nós precisamos aprender a olhar as pessoas como olhava Jesus, captando o sofrimento, a solidão, o desconcerto, o abandono que muitos sofrem. A compaixão não brota da atenção às normas, não brota a recordação das nossas obrigações. A compaixão desperta-se em nós quando nós olhamos atentamente os que sofrem, quando nós temos a coragem de olhar ao redor e de não apenas fechar o vidro e fingir que não é com a gente, não apenas não olhar para não sentir no coração. Chegou o momento, queridos, de recuperarmos a compaixão como herança decisiva que Jesus deixou à humanidade, como a força que deve impregnar a marcha do mundo, o princípio de ação que deve mover a história para um futuro e para um mundo mais humano, mais digno. Muitos vão se referir à compaixão como uma paixão, por conta da própria etimologia do patos, outros como emoção forte, outros ainda vão falar da compaixão como um sentimento, mas todos coincidem em um ponto, e é isso que eu quero focar: tem a ver com a nossa comum humanidade. A compaixão é essa capacidade de sentir com o outro, particularmente o outro golpeado pelas circunstâncias da vida. É a valentia para compartilhar a nossa paixão. É a participação imediata no sofrimento em busca da esperança com o outro. Por isso, o outro sempre vai deixar de ser um estranho e se converte no próximo. Mas a compaixão genuína nasce de uma fonte ainda mais profunda, porque nós não somos seres separados que eventualmente nos ajudamos uns aos outros, mas nós constituímos uma unidade pela qual ninguém nos é indiferente. O bem dos outros também é o nosso bem, ou deveria ser. A dor do outro também é a nossa dor. Lactâncio, um escritor romano, certa vez disse: sou humano e nada do humano me é alheio. Interessante que a segunda parte do texto que nós lemos, a partir do versículo 53, fala de Jesus desembarcando em Genezaré. E intrigante aquele texto, porque Jesus desembarca e aqueles que recebem Jesus vão por toda a circunvizinhança, chamando todos aqueles que precisavam de Jesus, todos aqueles que sofriam de alguma dificuldade, dizendo: olha, Jesus chegou, venham todos. E é interessante quando a gente faz um contraponto, um paralelo desse texto com o texto de Jesus chegando lá no tanque de Betesda.
Jesus chega no tanque de Betesda e a situação daqueles que estão lá é a mesma dos de Genezaré, ou seja, pessoas que precisavam de uma solução, pessoas que precisavam de um socorro. Só tem uma diferença: no tanque de Betesda, aquele que está do seu lado é o seu concorrente, não é seu amigo. Todos estão esperando a mesma coisa que você. Quando a água agitava, o primeiro que pulava, segundo rezava a lenda, era curado de qualquer mal que tivesse. Por isso não espere cooperação, por isso não espere amizade, por isso não espere parceria, porque aquele que está do seu lado no tanque de Betesda está querendo o mesmo que você, ser o primeiro, que naquele caso significa ser o último. Você já brincou de dança das cadeiras? Quando a música para, todo mundo, não tem amigo ali, todo mundo está querendo a mesma coisa que você, quer sentar na cadeira vazia. Esse é o clima no tanque de Betesda. E Jesus consegue se comunicar apenas com um no tanque de Betesda. Quem? Quem havia desistido do tanque. E porque ele não estava mais com os olhos fitos num tanque de água parada, ele conseguiu olhar ao redor e viu Jesus. E Jesus pergunta a ele: você não quer ser curado? Por que você não está olhando para o tanque? E a resposta dele é que é doída: Jesus, eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém que quando as águas se agitam me joga no tanque. Eu não tenho ninguém por mim. Quantas vezes a gente tem vivido a nossa vida com os olhos fitos num tanque de água parada, porque em algum momento do passado deu certo, e a gente perpetua essas histórias. Nós vivemos com os olhos fitos num tanque de água parada, quando diante da vicissitude, quando diante da luta, quando diante das dificuldades, quando diante dos desafios, nós achamos que é o que a gente faz e só o que a gente faz que conta. Os amigos vão nos socorrer e a gente percebe que os amigos nem notaram. Nossa história falará por nós, a gente percebe que as pessoas não leem história. E quantas vezes, por conta dessa petrificação do passado, a gente não consegue nem levantar a cabeça e passear o nosso olhar para ver que existe uma novidade ao nosso redor. Jesus estava passando por ali. Em Genezaré não. Quando Jesus chega, Jesus é de todos. Jesus é para todos. Chamem todos, porque aqui não tem concorrente. Talvez nós podemos afirmar que o obstáculo comum para viver a compaixão é a identificação com o ego. Daí nasce, entre outras coisas, o individualismo, o egocentrismo, a indiferença, a intolerância. O ego busca a comodidade porque se rege pela lei do mínimo esforço. Ele tende a evitar tudo aquilo que implica mudança em sua rotina, em suas expectativas, em sua busca. Acima de tudo, o ego quer nos fazer nos sentir bem. E dado que a necessidade do outro implica em um compromisso, o ego tende a refugiar-se na indiferença, que não é outra coisa que não a cegueira diante da realidade. O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas a compaixão, que é ensinada por Jesus aqui, esvazia toda pretensão de poder, pois ela projeta a pessoa para o outro, torna a pessoa sensível ao clamor e às necessidades do outro. A compaixão rompe com essa couraça do eu, que é constituída pelo poder. A vida do outro é a razão única da autoridade, e não o poder por si só, e não o poder como um fim em si mesmo, e não o poder pelo poder, através da dominação do outro. Talvez um dos sintomas que define a nossa época é o fato de vivermos em tantos contextos do mundo sem compaixão. Um tempo no qual se faz muito difícil vibrar de verdade com os outros, alegrar-se com quem se alegra, caminhar juntos, conviver, oferecendo-se mutuamente o ombro, dando as mãos.
Só a compaixão nos desloca em direção ao outro. Só a compaixão ilumina a realidade do sofrimento do outro. A compaixão é a entrada do ser humano no mundo do humano. Ela é o perfume do humano que invade o chão da vida. Talvez esse seja o grande ensinamento para cada um de nós. Em cada uma das nossas decisões, em cada uma das nossas escolhas necessárias e boas, o que deve ter o primado é a misericórdia. Diante das nossas decisões, diante dos nossos desafios, o que deve estar em prioridade é agirmos com misericórdia. Eu temo que nós nos gabamos muito, de que a nossa estratégia de comunicação é muito retilínea, Comigo é da lata, falou, levou. E é interessante que a estratégia de comunicação de Jesus é parabólica, Daí vem a parábola, Ele dava uma volta para chegar no coração do outro. Quem é o meu próximo? Olha, passava por Jerusalém um camarada que foi espancado. Quem foi o próximo daquele que caiu à beira do caminho? Jesus dava uma volta, porque ele entendia que toda mudança eficaz começa de dentro para fora. E ele não queria cuspir, vomitar uma verdade sobre o outro, mas ele queria que o outro entendesse aquele ponto de vista. Se cada uma das nossas escolhas, se cada uma das nossas ações não obedecem, acima de tudo, à misericórdia, elas não estão conforme os sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Sentimentos humanos, mas profundamente sentimentos de Deus, aquele que é santo e mostra sua santidade no meio do seu povo, com a compaixão, escolhendo que em seu coração a misericórdia sempre reine sobre a justiça. É interessante que Tiago vai dizer que a justiça é um fruto que se semeia na paz. Vamos pensar um pouquinho? Isso que Tiago diz, a justiça é um fruto, como resultado, que se semeia onde? Na paz. E a gente sempre acha que a paz é o resultado da justiça. E a gente sempre está com sangue no olho para achar que só vamos alcançar a paz se nós lutarmos pela justiça. A justiça é um fruto que se semeia na paz. Talvez o que o Tiago está nos dizendo, quase que foi o diabo, é o Tiago, está nos dizendo que enquanto eu não me disponho no meu coração a ter paz com o meu irmão, eu nunca vou conseguir satisfazer essa justiça. Nós não podemos nunca nos esquecer que no cristianismo não há cumprimento da justiça e da misericórdia, mas apenas a misericórdia no cumprimento da justiça. Um código samurai muito antigo, milenar, dizia: tenha compaixão, ajude os seus companheiros em qualquer oportunidade, e se a oportunidade não surgir, saia do seu caminho para encontrá-la. Que Deus nos abençoe.